muito boa tarde. Obrigada a você que nos acompanha do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência e pelos recados que a gente sempre recebe através das nossas redes sociais. Eu espero você em todas as redes sociais da emissora. Vai passar aí para você o Instagram, o Facebook da emissora. E eu gosto sempre de te lembrar que você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Então, se você vai sair, quer assistir o nosso programa ou está assistindo, mudou para um cômodo de casa que não tem televisão, você continua nos acompanhando pelo seu celular, pelo seu tablet, através do site hittv.com.br. Eu te espero sempre também no meu Instagram, @jaquestefano, sempre mostrando para vocês bastidores, programa ao vivo ou um pouquinho do meu dia a dia. Hoje, por exemplo, eu vou levar minha mamãe para passear, eu vou levar para fazer algumas coisinhas, lá vocês veem tudo. Eu sei que vocês gostam dessa preparação, do pré do programa, de ver um pouquinho o que acontece aqui atrás das câmeras e eu procuro trazer tudo isso para vocês, tá? E enquanto o programa acontece, eu espero a sua participação através do nosso WhatsApp, que é o 11 3337 5886. Hoje no nosso programa a gente vai conversar com o doutor Igor Duarte, que é neurocientista e vai explicar para nós no próximo bloco sobre a importância e a relevância daquilo que a gente consome de maneira midiática. O que a gente assiste, o que a gente lê, o que a gente vê nas redes sociais, será que isso interfere na nossa vida, no nosso dia a dia? Ele vai explicar isso para nós. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema, já pode ir enviando, tá? E nesse bloco você vem comigo agorinha para aprender a fazer a peça do dia. Rodou. Cláudia Maciel é nossa artesã de hoje. Tudo bem, Cláudia? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Prazer te receber novamente, Obrigada, viu? eu que agradeço. Olha, a gente vai aprender a fazer uma... Fala dessa peça, fala você dessa peça. Vamos lá, então. A peça é a seguinte, ó. É um charme demais, gente. É uma cesta, tá vindo os Dias dos Namorados agora, mas a gente fez em coração, em formato de coração, por quê? Justamente por causa dos Dias dos Namorados. Mas, como é uma cesta, ó, que você pode colocar a alça de acordo com o tamanho que você quer, então você pode pôr flores, você pode pôr chocolate, você pode pôr um presente, você pode pôr o que você quiser. Então não precisa ser só do Dia dos Namorados. Pode ser né? para qualquer época. As Pode meninas vão adorar ter como bolsa, né? Como uma bolsinha para carregar as bolsinha, coisas. Para carregar. E tem coisa mais linda do que um presente que você preparou. Talvez você diga assim, Jaque, eu quero dar um presente para minha esposa ou para o meu marido e eu tô sem muita grana. Você mesmo vai preparar? Pode encher de bombom, por exemplo, de chocolate, porque já é um presentão, né? Opa, delícia! E depois, a gente usa de porta-treco, porque a gente sempre tem certeza. coisa para colocar dentro, não é? Com certeza. Jamais a gente vai deixar de aproveitar a oportunidade de usar uma caixa linda dessa. Que, como você falou, pode ser com flores, posso aí usar criatividade, né? Muito, é porque as floristas hoje estão usando muito esse tipo de embalagem rígida, porque daí elas tem colocam... estrutura, né? Tem uma estrutura e elas colocam aquele saquinho com a água ou com a argila por dentro. Aquela e argila verde que eles falam, às vezes dá pra colocar, né? E aí fica tudo tranquilo, é só forrar um pouquinho. Fica um arranjo lindo e dá depois pra que usar acabaram, depois. que as flores já murcharam, você pode aproveitar. Eu amei, Pode aproveitar maravilhoso. que vai ser bem legal. Agora, você pode até depois também usar como objeto de decoração e colocar alguma coisa dentro. Não, por isso que eu já pensei que isso aqui pode ficar, por exemplo, onde ficam ali suas joias, suas bijuterias. Sim. Você coloca ali já um enfeite chiquérrimo e... Se você, marido, também que está acompanhando a gente, quer dar uma joia para sua esposa, pode pôr aí dentro também, Me chama né? lá na Cucar Descartonagem. Pronto, tá bom? Você fica tranquilo com a embalagem, você já embalagem, tem. Você só vai comprar joia. Pode até sugerir onde comprar a joia, né? Eu faço a embalagem, pode mandar a joia lá, a gente faz um bem bolado aí de surpresa. Dá tempo ainda pro Dia dos Namorados, né? Dá, mas tem que correr. Então já, daqui a pouquinho a gente vai passar os contatos dela. Se você quiser, já entra em contato ainda hoje, tá? Vamos passar a lista de material pra gente aprender a fazer a peça? Anote aí. Nós vamos precisar de papelão cinza, cola branca, fita crepe, rolinho de espuma, pincel, papel para revestimento ou tecido de algodão e fita de cetim ou gorgurão, a sua opção para alça aí, né? Isso. Cláudia, vamos falar uma coisa importante. Tanto a lista de material, quanto o que eu vou passar agora para vocês, que são as medidas, vão estar lá no nosso Instagram, @nosso programa. Mas para vocês terem uma noção, vou passar aqui agora, que aqui já estão os recortes feitos, né? Isso. Para a lateral do coração externo, você vai cortar 2 vezes, 14,4 centímetros por 22. E para a lateral do coração interno, também. Tem os moldes depois, então, que a gente vai fotografar para vocês, tá? Para aquela lombadinha, 2 vezes também 8 por 9. E para a lateral da caixa interna, 2 vezes também 10 por 8, certo? Isso mesmo. Vamos começar, então? Agora vocês já têm uma começar. noção. A lombadinha é aquilo que une, né? A lombadinha é isso aqui, tá? Então, vamos lá. Aqui é o papelão cinza,
acho que as telespectadoras já estão super acostumadas com o papelão cinza. Então, eu já trouxe bem adiantado dessa vez, para a gente poder bater mais papo dessa vez. Perfeito. Então, o que eu fiz? Eu tenho o costume de unir as peças com um durex largo. Tá. Mas pode ser tanto o durex quanto a fita crepe. A gente colocou na lista a fita crepe porque é o que a maioria usa. Tá bom. Tá? Então, aqui, ó, a gente vai unir essas 3 partes. Qual a distância que você deixou entre elas? Meio, Tá. 0,5 centímetros, né? Ou 0,5 milímetros ou 5... Não, ao contrário, gente. Confundi tudo aqui. Meio centímetro ou Meio 0,5 centímetro ou milímetros. É algo assim, não é? milímetros. Senão isso é quase isso. Calma Depois vai que estar tudo anotado pra vocês. Não vou pedir pra gente fazer conta essa hora, pelo amor de Deus. A gente tem os espaçadores. Tem aqueles que já vêm com as medidinhas também, geralmente, né? Nos tem. kits de cartonagem, né? Isso. Como é que eu vou fazer? Eu vou colar aqui, tá? E aí a gente vai deixar o espaço, eu já tô acostumada. Tá, você então a pode gente fazer deixa de o cabeça, espaço né? aqui. Colinha tá? branca mesmo. Cola branca, certo? Colei a cola branca aqui, você vai virar e deixa o papel descansar um pouquinho. Passa aqui, ó. Vocês estão vendo que tá fazendo um vinco aqui? Ó, que é justamente o espaçador. E aí você faz o formato aqui, ó, do coração. Para quem tem a dobradeira, que é o terceiro braço, né, da encadernação, da cartonagem, ó. Ô, Cló, mas você gosta muito de sentir o que você tá fazendo, né? Eu percebo que você Ai, gosta é de muito fazer bom. muitas coisas com a mão, E né? o pior é que hoje eu pus anel, né, pra gente vir aqui, e anel não combina muito, né? Mas é muito bom, porque a gente vai passando a mão como é que fica, né? Fica até a cor da caixa. Aí você já tem aqui, tá? Eu já me adiantei e trouxe pra vocês adiantado. Todas Então, aquelas partes lá que a gente falou. Todas as partes, porque tem uma parte que vocês vão ver que tá aqui, né? Ó, esse aqui tem o aberto e esse daqui tá inteiro, tá? Por quê? Como é que nós vamos fazer? Eu vou deixar esse aqui de lado pra gente depois eu termino, porque eu vou fazendo aos poucos pra gente terminar pelo menos uma peça, né? Perfeito. Tá bom? Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou passar cola aqui nas laterais. Acabou ficando com bastante, mas tudo bem. Vou até deixar aqui mais pra cima. Porque aqui a gente tem pouco tempo, a gente acaba fazendo tudo com um pouco mais de pressa, né? O que a gente faz aqui, ó? E eu gosto, como você falou, eu sempre tô comigo um paninho úmido, tá? Eu trabalho numa bancada de vidro, então é bem exatamente como tá aqui, tá? Então, o que eu faço, ó? Dá pra ver, né? Dá, perfeitamente. Tá vendo? Aí vai ter gente que vai falar assim, você não picotou o papel? Você fica a seu critério. Aqui eu tenho que fazer rápido. Então, eu prefiro só... porque muitas vezes vocês ensinam a gente a dar aquela cortadinha sempre que vai arredondar, pra ficar mais... A picotadinha, pra ficar mais fácil, né? Isso. Por que aqui eu não fiz o picote? Porque eu trabalho com um papel de 80 gramas. Então, ele é bem fininho. Entendi. Então, o fininho... Ele suporta bem a curva, né? Não, ele fica super maleável aqui, Perfeito. ó. Tá vendo? Ele vai bem... Fica bem maleável. Aí tá tudo sem picote, essa parte? Olha como ficou perfeitinho, Ó, não dá nem pra... Tá vendo? E aí você usa a própria dobradeira a seu favor. Por isso que a gente não larga a dobradeira. Ó, se você for ver desse lado de frente, ó, dá pra ver que tá bem certinho a curvinha, tá? Que é a dúvida, né, de às vezes muitas mulheres não fazerem justamente por causa dessa curva. Ou só fazerem o que é quadrado, né? Só fazerem caixas quadradas, por exemplo. E é judiação, porque se você pegar um papel mais grosso, ele vai te dar mais trabalho. Aí você picota, tá? Agora, um papel mais fino, ele fica maleável. Então, esse é gramatura 80? 80. Tá. Esse é 80, mas você pode usar 120. Mas aí você vai ter que picotar. Só que aí picota, tá? Aí você vai ter a outra parte, como a gente falou, né? Ó, uma tem esse corte e a outra não. Tá. A sem o corte, ela vai ficar do lado externo. E com o corte vai ficar interno. Agora, eu vou fazer, por exemplo, tô começando a cartonagem, vou fazer. Eu consigo comprar isso já recortado? Já! Tem os meus parceiros que eu indico e que tem já os kits prontos. Que a gente tá aqui para todo o Brasil, deve enviar para vários lugares também, né? Sim, então, o todos kit chega eles. na sua casa e você só monta, né? Só monta, só Perfeito. monta. Aí você... Muitos kits, inclusive, eles vêm com o... Ó, por exemplo, esse aqui já é 120. Esse papel. Já é mais grossinho. Já é mais grossinho. Só que eu já tenho bastante costume. Você já tem habilidade. Na verdade, ela já vai fazendo picote conforme ela vira, né? É. Sem picotar de verdade, mas ela já vai fazendo o movimento que faria com picote, né? É que, na verdade, assim, como eu faço bastante corporativo, o corporativo exige rapidez. Né? Tem encomendas imensas, eu né? preciso de volume, então eu tô fazendo assim ao contrário para vocês verem como que a Perfeito. gente faz, tá? E ó, e não sujou aqui, tá? Ó, não sujou o verde clarinho.
Porque a gente tá falando de um tom mais detalhe, bebezinho. é um detalhe bem importante, ó, o pano úmido, né? Esse é um detalhe bem importante porque muitas têm muita dificuldade com a cola, com o dedo, com a mão, né, ó. E não suja, tá vendo, ó? E grudou, tá vendo? E eu não picotei, tá? Mas o picotado, talvez, dependendo do papel, realmente fica o acabamento mais pra quem bonito. Tá começando agora, né? É mais fácil, facilita isso. E tudo que for facilitar é melhor. Só que se você for pensar numa produção, eu não posso ter nada que me aumente o volume de trabalho. Tem que Etapas, ser o mais rápido né? possível. Isso, pronto. Então eu já fiz essa parte e essa aqui. Faltou essa aqui, peraí. Agora, Cláudia, uma curiosidade. A maioria das artesãs que trabalham com cartonagem tem uma base de corte, de EVA e tudo mais. E você me falou que prefere trabalhar no vidro. Eu trabalho direto no vidro por causa justamente da demanda. Né? Quando eu tenho as minhas bases de corte, tenho a pequena, grande, média. Dependendo do que eu vou fazer. Aqui, por exemplo, hoje foi a primeira vez que eu não trouxe. Porque eu sei que é de vidro, né? Então é gostoso a pessoa. Porque assim, as aulas, quando eu dou aula, alguma coisa assim, eu ensino para a pessoa que ela tem que fazer com o que ela tem. E a base de corte é um investimento um pouquinho mais alto para a base de corte é um pouquinho mais alto. Então, assim, dá para você fazer num papelão, até você pegar o jeitinho para poder investir. Dá para você fazer num vidro assim, só que aí tem que ser vidro mais largo, né? Então, você pode até cortar, assim, não tem problema nenhum. E eu gostei da Mas não deixa de fazer. Que você já vai limpando, se vazou cola, o vidro ele é muito prático por isso, né? Então, e aí a base de corte, ela acaba estragando se for muita cola, tá? Pronto. Então, ó, ficou as duas partes forradas, ok? O que nós vamos fazer? Vocês viram que tem o buraquinho, tá? Eu já tirei ali o miolinho daquele. Esse aqui é só a gente fazer o furinho aqui. Pra depois eu saber onde ele tá. Ô, Cláudia, por favor, me fala de onde você tirou esses botões espelhados de coração. Isso é fácil de achar? Esse aqui, sabe a nossa colega Flávia Diz? Sei, claro. Que já veio aqui. Claro, então, você sabe que hoje eu tô substituindo ela, né? Elas, ó, são parceiras, são amigas. O que acontece? Ela tem a máquina laser. E daí ela consegue fazer os recortes. E aí ela falou, Cláudia, você vai fazer o que eu ia fazer? Eu falei, eu faço o que você ia fazer, porque é tranquilo, de boa. Ela assim, então ela me mandou tudo pra eu vir aqui trazer e fazer. Será que ela tem pra quem quiser? Será que ela envia? Tem, ela vende. Eu tô encantada nesses botões. Envia, ó. E aqui, gente, para eu poder demonstrar da melhor forma para vocês, o que eu fiz? Eu trouxe cola quente, que é uma outra opção, ser mais rápida, em vez da cola branca, tá? Ou você pode usar cola branca, ou você pode usar cola de contato também. Se você tivesse todo o tempo do mundo, fosse fazer na sua casa agora, você escolheria qual cola? Para o melhor acabamento. Se eu tivesse tempo, mais tempo, a cola branca mesmo. Então em casa pode fazer com a cola branca. Tá? Agora, aqui eu vou fazer com a quente, dá pra ver aqui, né? É porque vocês costumam falar que se não trabalhar muito bem, a cola quente pode ficar com umas rebarbinhas, o acabamento pode não ficar tão bom, não é isso? Não, ela seca rápido. Ah, tem isso também. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar rápido com ela. Então tem que ter mais prática, talvez, né? Tem que ter porque mais a cola prática. branca você pode dar aquela balançadinha, né? Isso, a cola branca. Inclusive, a própria fita crepe... eu acho que eu colei em cima do outro. Mas tudo bem, não tem problema, ó. Tá? Deixa eu só colar esse daqui, pra gente poder fazer... Perfeito. Ó. E o que vai ficar por dentro é aquele que tem o espaço para pôr o encaixe da lateral, É o que tem né? o espaço, isso mesmo, tá? Ó, certo? Aí, o que nós vamos fazer? Gente, eu não colei ao contrário? Não, hein? Colou? Colei. Ah. Tá aqui esse aqui. Dá pra fazer aí ou você quer só explicar? Não, dá pra fazer, peraí. Acabamos de falar que com a cola vendo? quente não dá pra tirar. E aí a gente tá ao vivo. Tem problema. E a vida é essa. A vida é essa. Ao vivo Podia e ter a acontecido cores... na sua casa, inclusive, né? Podia. Fica tranquilo que a gente tem quase 10 minutos ainda, tá? Ah, então dá tempo. Achei que já tava acabando. Não, temos 8, então né? Vamos fazer o outro mais bonitinho, já que eu errei esse aqui, vai? Vamos. Ó, tá vendo? Vamos fazer esse aqui. Vai fazendo o recorte. Enquanto isso, a gente tem 8 minutos ainda, não se preocupa, tá? Mas eu já vou passando os contatos, tá? Ótimo. Enquanto você vai recortando. Ela tá recortando aí, tá, gente? Se eles quiserem vendo como que eu vou fazendo, ó, o recorte, tá vendo? Eu deixo pouco, pra justamente não juntar muito papel amassadinho na virada. Então a sobra é mínima que você deixa, né? A sobra é pouquinho, um dedinho. Tá bom. 1 centímetro tá bom. Ó, pra quem quiser entrar em contato, vou deixar o Instagram, que é
Cuca Artes Cartonagem, certo? Isso. @Cuca Artes Cartonagem. O Cuca é com K, tá passando aí pra vocês, tá? E tem também o telefone, que é o 11 9778 1103. 99778 1103, passando aí pra vocês. Aí ela tá fazendo a voltinha. Tá vendo? Vai No meio do tranquilo, coração aham. a gente faz o picote. É até Tá bom vendo? que eles É vêm até mais bom uma que as vez. pessoas já vêm mais... É isso que eu ia falar. Tá vendo? E entendem que pode acontecer com qualquer um de nós quando a gente tá fazendo, às vezes. A Ai, gente gente. erra, ainda mais aqui que a gente tá conversando, né? Você pode vir várias vezes no programa, viu? Mas o frio na barriga é sempre o mesmo. E aí eu não paro de fazer pergunta pra pessoa. Ainda dou uma ajudada. Faz parte, mas Porque, tem que ó, perguntar, né? Deixa eu mostrar aqui para o pessoal Quem poder sabe entender. faz ao vivo. Não é mesmo? O que acontece? Ela tá falando dessa voltinha aqui, ó. Porque agora, quando ela fechar, ela tem que fazer esse encaixe, ó. Isso. E foi isso que ficou um pouquinho diferente, tá bom? Na Que agora verdade, ela já isso eu tá- fiz ao contrário. Esse recortinho tem que ficar para fora para justamente poder... Eu fiz com rolinho, encaixe. tá? Mas você pode fazer com pincel, você pode fazer com o próprio dedo, como a gente falou agora. Eu adoro Era isso que eu ia te mexer. perguntar. Muitas de vocês preferem o rolinho, mas é para tirar o excesso da cola? Por isso? Tem um motivo, né? O rolo, é que aqui tá num recipiente pequenininho, mas normalmente o rolo você pega ele e dá uma raspadinha Aham, assim, num sabe? pires ou alguma coisa assim. Isso, para tirar o excesso. Porque o excesso com tecido é uma coisa, agora o excesso com papel, ele mancha. E vem cá, falando nisso, eu poderia estar fazendo tudo isso que você está fazendo com tecido? Pode, não tem Poderia ser problema tecido. nenhum. Você pode fazer tanto no tecido direto, tá? Para quem gosta de trabalhar com tecido direto no papel, como um tecido laminado. Que é o quê? É você passar um sulfite para ele ter acabamento mais... ele fica mais firme, vamos dizer assim, tá? Tá, porque o tecido ele é mais molenguinha, né? Isso, agora sim, gente, agora vai certo, ó. Tá vendo? Tá aqui, ó. Então, vamos lá. Então, voltando, eu trouxe a cola quente, ó, tá vendo no vidro? Isso aqui sai facinho depois, tá? Então, nós vamos passar aqui, ó, na beiradinha. Aí, como ela falou, só tem cola branca, trabalha com a sua cola branca. Se você já tem Isso. habilidade, como ela é mais rápida, pode trabalhar com a cola quente também. É que a cola quente você tem que ser um pouco mais rápida e fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Que aí E nesse colou. caso, então, ela não deixa a rebarba, E né? você viu que, ó, ele até descolou, mas fica... Aham. Você destruiu a peça, né? Acabou, né? É, aquela ali já não tem mais como aproveitar. E Mas se é você só tivesse pra- na cola branca, não teria problema. Porque ela dá um tempinho porque ainda, né? teria dado tempo para dar uma recuperada. Só que por que com o papel eu prefiro usar a cola quente? Porque a gente não usa a fita crepe. Já pode ir direto. Não Porque precisa a também fi- passar fita crepe Isso. para depois passar cola. Porque o que acontece? Se eu colocar a fita crepe aqui, eu descolo, né? O papel, tá? Então tá aqui, certo? O que nós vamos fazer? A gente pega a ponta do estilete ou a ponta de um boleador, tá? Ó, tá aqui. Você vai fazer isso aqui, ó. Onde tem aquele espaço já do cortinho. Isso. Tá com a cola quente embaixo. Ó, tá vendo? Deu Que pra você ver, vai né? até a parte de baixo, né? Você Isso. sente onde tá o próximo e aí vai até lá. Ele é vazado, ele é totalmente vazado. Perfeito. Tá? E o que a gente vai fazer aqui? Que eu peguei pra vocês verem, eu só encapei, eu trouxe desse aqui pra vocês verem, ó, como é que a gente fez. Eu peguei o papelão, eu colei no papel, aí você vai cortar as 4 lateraisinhas, fazer as viradas, Tá. colar e depois colocar o acabamento aqui. E você coloca o fundo fechado também para ficar o acabamento Isso. dos dois lados, tá? É, né? Porque, olha, se você for ver, aparece, Fica né? perfeitinho. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui para ir mais rápido por causa do nosso tempo? Vou colocar a cola quente também aqui na parte de dentro. Você não confia só no... Não, aqui, ó, para Entendi. colar Então não fica a só, outra não parte. fica só no equilíbrio, né? Você também Não. coloca a cola, né? Tá. Fica aqui. Só não encaixa, essa era a pergunta que eu ia fazer. Isso. Tá acabando ainda a cola quente, né? Pra ajudar. Claro, porque a gente tá ao vivo. É lógico, ao vivo é uma beleza. Eu brinco com as minhas artesãs, tudo acontece ao vivo. Tudo acontece. Ó, e eu tomo cuidado de pôr a parte que tem o acabamento pra dentro, Tá. tá? Pra ficar aparecendo. É, pra não a parte aparecer mais do lado de perfeitinha. fora, né? E outra coisa que eu tô vendo aí, cola quente também, nesse caso, talvez seja melhor, porque com a cola branca a gente ia ter que ficar equilibrando isso em pé um tempão também, né? Aí nessa parte eu colaria com a cola de contato, Tá, de contato. tá? Lembrando,
Quer fazer com a cola quente? Também dá. Aquelas ali eu também fiz com a cola quente. Então, Agora, pra eu fazer aqui, eu testei. A de contato você passa nos dois lados? Você passa em um lado só? Não, dos dois. Dos dois porque, lados, ó, aqui espera eu um também pouquinho. tenho que... Essa é aquela que espera o ponto de taque? Você só faz assim, aí tem o pontinho. Perfeito. Tá? E aqui, gente, ó, só pra gente finalizar, você vai colar e vai estar pronta a nossa Que cestinha. charminho! E aí você pôs os botõezinhos aqui, né? Aí, no furinho, vocês põem o que vocês quiserem. Pode também aproveitar o que você tiver, né? Fita, ó, tem esse Pedraria aqui, que sobrou, né? em azul. Gente, Olha que coisa mais lindo. linda. Se você vai fazer uma dessa e vai dar pro marido, você pode mudar os tons, como aquela ali que tá verde e azul, né? Verde e azul. Era Perfeito. toda verde, virou verde e azul, ó, tá vendo? No improviso deu tudo certo. Porque no artesanato tudo se cria, não é verdade? A gente não tem, como é que eles falam? Não tem defeito, tem E efeito. ó, fica uma graça, né? Linda. A única Ó, coisa da cola quente é que você precisa prestar atenção nesses fiapinhos. Só isso, que é questão de acabamento. Me fala uma coisa, quanto você acha que eu gasto e sua sugestão de venda pra gente? Olha, para venda, eu acho que assim, na cartonagem, tudo que tem curva, a gente cobra um pouco mais. Mais Por quê? trabalhoso. Porque dá mais trabalho, né? Você precisa de mais cuidado. Então, essa daqui seria assim, entre R$20, R$25, seria um preço muito bacana. Quanto você pra acha que eu tá gastei mais ou menos? Eu sei que depende, né? Ah, para gastar aqui você gastou uns R$12 no máximo. Então, olha, dá pra ganhar dinheiro, aproveita. Dá. Dá tempo se você correr. Vou me preparar pra dar um recadinho. Cláudia, quero te agradecer. Obrigada por ter vindo. Eu que Volte agradeço. sempre. Queria que você falasse, então, pra quem tá nos acompanhando, hoje você atua dando aulas, vendendo também as peças. Conta um pouquinho pra gente, por favor. Vamos lá. Eu tenho meu ateliê, né, que é o Cucartes Cartonagem. Então, quem puder, me siga lá. E quem quiser aprender as peças, eu também faço o atendimento para vocês, tá bom? E agora eu vou pro intervalo, mas daqui a pouquinho eu tô de volta. O nosso programa está de volta, eu estou te esperando nas nossas redes sociais, tanto no Instagram do programa, @nosso programa, quanto na fanpage facebook.com/nossopgm. Por ali você acompanha tudo o que acontece no programa, inclusive quando, como hoje, a gente tem artesanato, que tem lista de material, tem as medidas, vai estar tudo lá para vocês nas fotos do Instagram. As fotos a gente posta em estilo carrossel, então você vai passando ali para o lado e vai encontrar sempre que tiver a lista de material, passo a passo, tá? Quero te lembrar também que todos os convidados que vêm e que têm rede social, que tem Instagram, a gente marca lá para vocês poderem depois encontrar, às vezes não conseguem anotar durante o programa. Enquanto o programa acontece, você envia para nós também o seu WhatsApp no 11 3337 5886. Estou esperando a sua participação para o nosso tema de hoje, que é sobre a importância e o impacto do nosso consumo midiático no nosso dia a dia. Quem fala com a gente sobre esse assunto é o doutor Igor Duarte, que é neurocientista. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Jaque? Prazer recebê-lo novamente, viu? Prazer, é sempre meu estar aqui. Doutor, vamos lá entender. O cérebro da gente, de fato, responde àquilo que a gente vê, lê, assiste, curte nas redes sociais? É verdade isso? É verdade. Quando você coloca atenção num tema, e muitas das vezes, mesmo sem você colocar atenção, você está sendo influenciado. E é por isso que você anda pelas cidades, existem propagandas das mais diversas para todos os lados. Porque essas informações, só de você virar a cabeça, virar o olho para o lado e ter acesso àquela informação, daquela marca, está tendo um efeito no seu cérebro. As marcas sabem disso, né? Contratam neurocientistas para ajudarem nesse trabalho de divulgação e nós somos afetados. Só tem um jeito da gente não ser afetado, é fechar os olhos, tampar os ouvidos. E olha lá, ainda é arriscado a gente ser afetado. Doutor, sabe que esses dias eu sonhei com uma influenciadora famosa, mas não é nem da minha geração, uma moça mais jovem. Aí eu fiquei pensando, por que eu sonhei com essa moça, gente? Aí eu lembrei que eu vi uma propaganda. Sabe quando você está assistindo ali no YouTube e entra uma propaganda? Sim. Eu falei, foi aqui. E olha que eu vi, tipo, 10 segundos, eu passei a hora que acabou. Mas quando eu estava assistindo outra coisa e veio de novo a propaganda, eu falei, foi por isso que eu sonhei com aquela moça. Como é isso, doutor? É isso. Então, o seu cérebro, de alguma forma, registrou aquilo como algo importante, talvez baseando-se em informações era coisa de do passado. moda. Certamente eu associei alguma roupa importante, alguma coisa. Você vê que o seu inconsciente já está condicionado a reter esse tipo de informação. Que é uma coisa interessante também, porque as pessoas, elas são condicionáveis a determinadas áreas. Provavelmente, se passasse uma propaganda de moda, um homem
talvez isso ia passar despercebido e o sistema dele não ia registrar essa informação. E aí, doutor, quem faz isso também muito bem, abre aspas, fecha aspas, muito bem, não sei se é muito bem pra gente, né? É o tal do algoritmo, que vai, quanto mais você consome um conteúdo, parece que a rede digital, ela vai te fechando só naquele conteúdo. Isso mexe mais ainda com a gente? Exatamente, porque ele vai colocando você dentro daquele funil de informação. E aí se você se permitir ficar apenas conectado com telas, eles vão colocar você sempre nesse funil daquelas informações específicas. O algoritmo sabe de tudo sobre o nosso gosto, tá? Eu tive a experiência recente de entrar no YouTube, por exemplo, sem estar logado e apareceram coisas completamente diferentes. Então, ali o YouTube, eu imagino, o algoritmo está querendo pegar as informações iniciais para começar a direcionar. Vou pôr um pouco de tudo, né? Mas é diferente quando eu entro logado, porque as informações que eu estou acostumado a ter de forma recorrente, eles colocam lá. Isso eu acho muito interessante, doutor. E como a gente tem que tomar cuidado com o que a gente escolhe consumir, então, que eu acho que é aqui o X do nosso bate-papo. Eu brinco que eu dou uma bugada no algoritmo, porque eu procuro temas de teologia, aí eu amo maquiagem, aí eu amo moda, aí eu procuro a volta de Cristo, aí eu vou procurar, de repente, algum tema que eu tô vendo aqui no programa. Então, eu acabo tendo uma diversidade, mas sou sempre alcançada, principalmente pelos principais temas. E eu fico me perguntando, não é um perigo a gente se fechar? Tudo bem, a gente tem um assunto, às vezes, de maior interesse, mas não é um perigo até para o nosso cérebro a gente só pesquisar e falar sobre isso? Claro que é. Se a gente ficava girando num tema só, o seu cérebro vai se concentrar só naquele tema, e aí você vai acabar sabendo de tudo sobre aquele tema e gastando energia sobre aquele tema, e não abre possibilidade de aprender coisas novas. E para o cérebro, isso é ruim. A gente precisa estar aberto a coisas novas. Sempre me perguntam, mas se eu fazer aqueles joguinhos de caça-palavra, aquilo não é bom para o cérebro? Mas chega um momento que você fica tão bom no caça-palavra que ele não serve mais. E aí você precisa ir para um outro tipo de desafio para o cérebro. Então você não pode ficar contido. Isso para manter o seu cérebro sempre ágil, saudável, com memória, etc. Agora, doutor, eu quero entender sobre um tema que é um pouco mais sensível, que tem a ver com o que a gente consome mediaticamente, se isso pode de alguma maneira nos adoecer. Eu vou dar o exemplo do que aconteceu na pandemia. Muitas notícias ruins, principalmente em quem queria causar sensacionalismo e, entre aspas, vender mais, né? A gente sabe que foi alarmante, sim. A gente sabe que foi uma pandemia, perdemos pessoas, muitas pessoas morreram. Foi grave mesmo. Porém, a maneira como a mídia tentou trazer isso para nós, até com o lockdown, que hoje é absolutamente questionável, deixou as pessoas ainda mais apavoradas. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Esse consumo midiático pode ter interferido nas nossas ações, por exemplo, naquela época? Pode sim. A gente talvez nunca tenhamos acesso às informações reais, mas provavelmente isso vai influenciar a saúde mental de pessoas pelos próximos 5 ou 10 anos. A imagem das covas abertas do helicóptero impactou demais. Todo mundo que eu conheço fala daquela imagem. Foi extremamente impactante. Foi impactante para mim. O que eu percebi, olha, está aberto esperando por você. E você observava um especialista falando, ele falava, a gente não sabe o que fazer, estamos perdidos, estavam todos perdidos naquela época, médicos, por questões de ser uma doença nova. Então, aquilo teve um impacto extremamente negativo. Todas as pessoas que eu converso referem a essa imagem específica como algo muito ruim, de uma forma muito negativa. Somando tudo com a realidade que nós estávamos vivendo naquele momento, todas as conversas possíveis giravam em torno daquilo. As pessoas estavam afastadas. Eu não podia chegar próximo das pessoas em que eu, de alguma forma, poderia me manter mais aquecido, mais aconchegado, né? Tudo isso teve um efeito negativo. Outro dia eu até falei aqui no programa, né, doutor, sobre recarregar as energias com quem a gente ama. Então, às vezes as coisas não estão muito bem, teve um problema. Eu sempre falo isso, eu e meu marido. Vamos fazer um churrasco na casa da sua mãe? Chama a sua irmã, chama o cunhado, chama todo mundo, junta a família. A gente se sente acolhida, a gente se sente feliz e ufa. A gente ficou sem poder fazer isso, além de tudo, Exatamente. E nós somos seres sociáveis, nós dependemos das outras pessoas também.
Nós precisamos desse contato. Nós precisamos passar as nossas coisas boas para as pessoas e receber a energia boa delas, né? O ânimo, a alegria dessas pessoas. Afeta em nós também. Agora, doutor, vamos lá. Me fala uma coisa. Tem um pensamento que é assim, ó. Quando você... Tem dia que você está passando por uma situação, principalmente quando você é jovem, adolescente, quer sofrer um pouco, assiste um filme de romance, aí já sofre, aí já chora. Eu, por outro lado, sou a pessoa que sempre que estou passando por um momento muito difícil, eu falo, pelo amor de Deus, me dá uma comédia, eu preciso rir. As duas coisas são importantes, saber a hora de também sofrer um pouco se está acontecendo um problema grave, ou tentar desvincular o cérebro daquele problema e ir para uma alegria. Como o senhor vê isso? Tá, se você estiver passando por uma situação ruim, é importante vivê-la, enfrentá-la, né? E muito provavelmente você vai vencer isso aí. Agora, se você está tudo bem e você fala assim, não, agora eu quero chorar um pouquinho, talvez não seja interessante. E eu vou falar por quê. Porque a nossa imunidade cai. Quando você assiste um filme triste, a imunidade, o número de células da imunidade cai. Então, depois de um filme triste, a chance de você contrair uma doença viral bacteriana, ela aumenta, ok? É como os nossos avós falavam, não pode pisar no chão gelado. Hoje a gente sabe que o pisar no chão gelado não traz a doença, mas ele dá uma brecada na imunidade e aí as doenças que estão à doença, né? Podem chegar. Então, só de você assistir um filme triste, um filme de terror, o pior de todos é o filme de terror. O que o filme de terror faz com a gente, ninguém deve assistir filme de terror. As células, não é que as células de imunidade vão desaparecer depois de 15 dias. É depois que o filme acabou, já não tem, reduz. Tá brincando, doutor? Tô falando, é rápido. Só que o oposto também é verdadeiro. Ao vocês assistirem um filme de comédia, o número dessas células de imunidade também sobe. Doutor, uma coisa interessante, quero falar, sei que o senhor tem 2 filhos, que agora já estão... Quantos anos? Um vai fazer 17 e um 19. Não tão grandes, mas já foram pequenos. E eu passo agora pelo meu filho com 6 anos. Esses dias a gente foi assistir um filme que é uma graça. O filme é bonitinho, você talvez já tenha assistido. É o Divertidamente. Só que chega uma hora no meio do filme que desmorona lá o negócio da família. O meu filho teve uma crise de choro. O meu marido estava viajando nesse dia. Ele quis ligar para o meu marido e a gente não conseguia acalmar. Ele, calma, daqui a pouco o papai volta, amanhã o papai está de volta. E daí eu repensei tudo. E era um filme bonitinho, mas... repensei o que deixar meu filho assistir. Fala um pouco sobre as crianças e a mídia. Já afetou a fisiologia dele naquele momento. Talvez possa levar alguns dias para se recuperar. Então, se você Pode ter baixado a imunidade? Pode ter acontecido isso? Abaixa a imunidade. Não, eu estou falando aqui para você assistindo agora. Não é o que eu acho. Está comprovado. Só de você ser exposto a informações de conteúdo negativo, isso já tem um impacto ruim na sua imunidade. O que o doutor está falando é ciência, né? Não é achismo, né? Isso, né, exatamente. Sensacional. Agora, como que a gente também faz? Porque eu faço muito isso, tá? Quando eu começo a assistir um filme, ou até mesmo um desenho com meu filho, e eu vejo que está indo para o lado que está me dando uma sensação, vai morrer alguém, a mãe vai sofrer um acidente, eu já tiro, eu já troco, eu não vou nem até essa cena. Podemos fazer isso? Ajuda? Se não está fazendo você sorrir, é melhor trocar, entende? Mas nós, humanos, temos uma inclinação para as coisas negativas. Tá? Então, um exemplo, tem um acidente na rodovia, o trânsito para porque os carros diminuem a velocidade, porque eles querem participar de alguma forma daquilo, ver aquilo. E, obviamente, aquilo é ruim também, a pessoa observar um outro acidentado. É ruim, isso afeta a gente também, afeta a nossa imunidade. Isso, inclusive, pode ser gatilhos para doenças mentais. O indivíduo já é suscetível a desenvolver, por exemplo, crise de ansiedade, pânico, depressão. Pode ser o gatilho para a doença aparecer. Muito importante a gente falar isso, doutor. Até porque agora está uma onda de livros e de filmes e séries falando sobre casos reais de morte de alguém. Então, de um assassinato, o que aconteceu com uma criança, o que aconteceu com a mulher que foi assassinada. Isso tá aí, tá uma onda disso aí. Inclusive, o que para mim é muito pior é assistir alguma coisa que eu sei que é real. Só que esses casos de investigação, estão aí os podcasts para falar sobre isso, eles trazem muita curiosidade, né? O que acontece com a cabeça da gente, doutor? Olha só, eu estou percebendo uma procura muito grande para podcasts que
pessoas que trabalham com cadáveres. Isso que eu tenho visto. Eu passo isso aí. Para mim, isso aí não vem, não, que eu não quero saber. Há uma curiosidade das pessoas em se relacionar com a morte de alguma forma, entende? Então, elas querem saber. Eu sou professor de anatomia, meus alunos que me questionam sobre esses fatores, aí eu precisei dar uma olhadinha no que estavam falando, né? Aí estavam falando coisas meio que sobrenatural. E aí juntam dois fatores. As pessoas têm interesse nisso também. Prende a atenção da pessoa. Eles falarem de experiências sobrenaturais, que a neurociência explica, não tem nada de sobrenatural, né? É tudo fantasia, é tudo mental. Mas há um interesse sobre isso. E aí eles, obviamente, exploram isso, né? E aí prende a atenção da pessoa. Às vezes ali é aquele corte, né, que a pessoa se moveu na hora em que estava sendo maquiada, momentos antes de ser velado. Na verdade, foi um espasmo. Na verdade, com certeza, alguma explicação tem para aquilo, né, doutor? Isso aí. Vou dar um exemplo rápido aqui. Um cadáver, se você joga água, os pelos arrepiam. Esse é um reflexo por conta dos músculos que todos os pelos têm. Então, não tem nada de sobrenatural nisso. A ciência explica. Essa e tantas outras. Nunca se encontrou nada de sobrenatural relacionado com o corpo humano. Cuidado, tá, gente, também com isso que vocês consomem. E aí, doutor, vamos falar sobre o que acontece muito hoje. Sim, nós estamos para todo o Brasil, para fora do Brasil. Vocês sabem a realidade do Brasil. Em algumas capitais, como onde a gente trabalha, que é aqui em São Paulo, nós estamos aqui no centro de São Paulo, é um lugar extremamente violento. Agora, eu louvo a Deus por trabalhar em uma emissora que não fala sobre isso, que não faz sensacionalismo, que informa sim, porque a gente precisa estar informado, precisa saber onde é mais perigoso, precisa saber sobre o melhor caminho, é claro, a gente não pode ser alienado, mas tem alguns programas da tarde que, meu Deus, é só, pelo amor de Deus, isso não, a gente não pode ficar achando que vai ser o próximo de tanto ficar assistindo essas coisas, não, doutor? Veja, a pessoa fica viciada em notícias ruins, tá? Primeiro, que as notícias, elas são ruins e elas são rápidas. Então, já pegaram essa coisa de que nós gostamos de informações rápidas. O TikTok está fazendo sucesso, não é à toa. Entende? E aí é uma notícia ruim atrás da outra. O nosso cérebro fica com atenção para buscar essa informação, porque em algumas pessoas o cérebro faz, inclusive, a correlação. Eu preciso saber o quão piores estão as outras pessoas para eu me sentir confortável, falando, nossa, está tudo bem comigo. Porque às vezes eu acho que está tão ruim, né? E aí eu olhar o pior de outras pessoas vivendo, isso de alguma forma faz bem para algumas pessoas. Doutor, há algum tempo eu conversei com uma psiquiatra aqui, ela estava explicando então para nós, falei até sobre isso de novo recentemente, ela estava explicando para nós que algumas pessoas podem ter o gene para doenças mentais, por exemplo, e de acordo com o que elas vivem, elas podem ou não acender essa questão. Assistir muito, algo negativo, esse consumo midiático, aí é rede social, aí é televisão, aonde for. Uma pessoa que talvez já tenha esse gene, que já tenha essa predisposição, pode, então, ser um gatilho para uma doença mental? A gente chama em biologia de metilação do gene. O gene está lá, mas ele está adormecido. Então, você, ao estimular, você consegue acioná-lo de alguma forma, tá? Fazer com que a doença se instale em você. E o que eu considero ainda mais grave, que é essa pessoa passar o gene, já agora ativado, para os seus filhos, para os seus netos. Ou seja, um problema, né, que estava ali adormecido, você pode, inclusive, passá-lo adiante. Então, faça as melhores escolhas daquilo que você consome. Doutor, qual é a nossa esperança para essa geração de jovens, a geração do meu filho, que é mais jovem, mas dos seus filhos também, que nascem dentro dessa era digital, que tem tudo em um toque, que tem as informações apenas com um título, uma frase, muitas vezes não se aprofundam em nada, e que são justamente essa geração, como estão chamando agora, de arrasta para cima, né? Vai logo passando e vai vendo tudo, e tem muito consumo midiático. Como o senhor vê o futuro dessa geração? Veja, em algum momento eles vão perceber o tempo perdido, e eu falo isso de experiência própria. Eu tenho 2 adolescentes e agora mais um adulto em casa, que passaram boa parte da adolescência. Eu não deixei a infância, eles não tiveram acesso à infância, mas depois que eles aprenderam lá na adolescência, não teve como tirar mais, porque é uma ferramenta que ajuda, a gente não pode negar. Claro. A tecnologia está ali. Só que eles estão percebendo o tempo que perdeu ali, que ele deveria ter o contato com os colegas. O meu filho o meu filho Kaique, mais velho, está na universidade e ele está encantado porque ele foi recebido
por todos os outros colegas e ele parece que entendeu que existe um mundo e que esse mundo é melhor aqui onde a gente vive, o mundo físico, do que o mundo virtual. Então, em algum momento, essas crianças vão perceber. Quando eles descobrirem, aí eles talvez não queiram mais retornar lá para a tecnologia. Porque, olha, eu sei que a tecnologia ajuda muito, mas o mundo no olho, isso que a gente tem, que a nossa geração tem, que a gente gosta, papel e caneta, pegar na mão, conversar com o outro, ligar, é maravilhoso, Veja, né? nós, quando fala em trocar energia, é literalmente energia. Perceber o calor da outra pessoa. Isso influencia na gente. Nós influenciamos nas pessoas também. Agora, doutor, eu sei que a gente está falando de consumo midiático, o senhor falou do filme de terror, mas me desencadeou aqui uma dúvida, que é sobre aqueles parques com montanhas russas, que a gente toma muito susto, que dá um friozão na barriga. Isso pode ser ruim para o cérebro da gente? Isso pode ser bom? Porque há quem diga que você descarrega o estresse ali, mas e aí? Eu não tenho informação para lhe dar, mas baseado no que eu já estudei, eu acho que não é legal. Vamos pensar aqui, a montanha-russa ela não fica 2 horas como um filme. Então, talvez, naquele momento ali, tudo bem. Mas imagina o indivíduo fazer isso sempre, né? Aí ele pode acostumar com situações de perigo, entende? Fiquei pensando nesse impacto, né? Porque... Isso aí. E aí, só para a gente concluir mais um pouco sobre o filme de terror, que eu acho que é um alerta. Eu me lembro quando eu era adolescente, mesmo sendo cristã, a gente tinha um negócio com filme de terror, eu não sei porquê. E daí um dia, Deus me deu uma palavra e daí eu entendi que eu não devia mais assistir filmes de terror, mas eu era muito novinha, eu devia ter 13, 14 anos, nessa época amava um filme de terror. E eu sei que tem muita gente que gosta. Fala mais um pouco para nós sobre isso que acontece com o nosso cérebro, Veja, então. Um filme de terror, ele vai assistir com certa frequência. Falei da imunidade. Você naquela sensação de apreensão, de medo, isso faz com que a dopamina, a serotonina, perdão, que é muito conhecida como o neurotransmissor do humor, regula o humor, ele cai. Então, depois de um filme, ele sobe novamente. Tá? Mas vamos imaginar que isso sendo frequente, você assiste um filme ruim, você tem acesso a uma notícia ruim, vai caindo, Vai juntando, caindo. Né? Se o seu organismo já estiver predisposto a isso, você não consegue mais sair dessa situação sozinha. Aí você pode entrar num quadro depressivo e aí você vai precisar de ajuda. Então, a sugestão é que saia disso, tá? Escolha. Quando eu era mais jovem, eu assistia alguns filmes. Tem um filme na ponta da língua que assisti num canal de TV. Era uma série, tinha 1, 2, o 3 e o 4. O 4, ele foi aterrorizante. Eu tenho lembranças disso. Sabe? Contar aqui, por exemplo, da pessoa querer sair da casa e a porta não abrir porque o monstro não deixava a porta abrir. Isso teve um impacto, eu carrego isso há mais de 30 anos. Então, fez mal lá atrás, continua gravado aqui no meu cérebro, ocupando espaço que deveria ser utilizado para aprender e fazer coisas novas. Tenho certeza que você também... Agora eu lembrei aqui de um também. Tenho certeza que tem alguma coisa que você assistiu, talvez lá na sua infância ou na sua adolescência. É óbvio que é negativo, dá medo, dá uma sensação ruim e que de alguma maneira parece que a sensação volta quando a gente lembra, né? Volta. Eu lembrei. Uau, agora o senhor falando, eu lembrei de outro. Tive a sensação Meu aqui. Deus do céu. Tá vendo? Doutor, para a gente caminhar para o fim do nosso bate-papo, é possível fazer um consumo midiático? Porque é impossível não consumir, mas fazer um consumo midiático saudável? Quando você tem interesse numa determinada informação e quando você sabe aonde buscar a informação de qualidade. A gente vive num momento em que existem guerras de narrativas, um lado querendo fazer você acreditar naquele fator como verdade absoluta, o outro lado também, e aí você fica no meio do caminho, e aí você vai acreditar em quem? Agora, é importante você estudar para saber em quem confiar ou para você tomar a sua decisão sozinho, pelos seus próprios conhecimentos. Eu acho que essa é a melhor maneira, tá? De evitar saber, eles estão falando ali a verdade absoluta, o outro está dizendo que é a verdade absoluta, e agora, quem é que está com a verdade? Entendeu? Pesquise, né? E, como o doutor falou, faça pesquisas em locais em que você possa confiar.
Porque como ele falou, a gente está num momento de guerra de narrativas, às vezes a gente não sabe, às vezes o lado que a gente prefere também está trazendo uma informação falsa, né? Sim, de todos os lados. É isso que a gente tem que entender, né? De todos os lados, tá? Doutor, prazer te receber aqui, muito obrigada por ter vindo. Quem quiser entrar em contato, eu vou deixar o Instagram, @dr.igorduarte. Tem um canal do doutor também no YouTube, Igor Duarte. Já vou mandar um beijo para sua esposa, da Arte. Um coraçãozinho para você, um beijo, tá? Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Volte sempre, viu? Muito Uma obrigado. ótima tarde. Obrigada a você também pelo seu carinho e pela sua audiência. Eu te espero aqui amanhã ao vivo, se Deus quiser. Tchau, tchau.